Olá a todos, eu sou Igor Brandão, médico infectologista do Hospital da Bahia, e nós estamos aqui hoje para fazer uma atualização do protocolo na nossa instituição no ano de 2021, né? Já falamos um pouco sobre essa tela, falando do que é o SOFA e do Quick SOFA, né? E o impacto da sepse em toda a instituição e em todo o mundo, né? Quando falamos de sepse. Sabemos da importância também de por que a sepse tem que ser protocolada na instituição, né? E a atualização vale aqui lembrar de que a sepse ela pode ser causada pela Covid-19. Num breve texto da ILAS, que é o Instituto Latino-Americano de Sepse, e que nós atualizamos muito nossos conceitos através dessa instituição, ele ressalta de que aproximadamente de 2 a 5% dos pacientes com Covid-19 vão desenvolver sepse aproximadamente entre o oitavo ao 10º dia de doença, né? Principalmente nesses pacientes que estão internados com a forma moderada a grave da doença, né? O Surviving Sepsis Campaign é uma campanha na qual o Instituto faz parte e o Hospital da Bahia também se baseia muito nisso. E ele caracteriza, né, a doença séptica na COVID como severa a crítica, né, e coloca aqui algumas definições, né? E dentro do seu quadro de recomendações tem o quadro de terapia e ele coloca como fortemente, né, baseado em evidência a, a contraindicação da terapia com o uso de hidroxicloroquina, né? Os estudos têm mostrado também que o corticoide sistêmico ele tem um desfecho positivo nos pacientes com a forma moderada grave da doença, assim como o uso da profilaxia, né, evitando a trombose. E falando do nosso protocolo, né, vamos aqui lembrar de que todo paciente que tiver na unidade aberta, ele é triado pela enfermagem, certo? E na unidade fechada, UTI semi-intensiva, ele é triado pelo médico. Triado como? Né? Sabemos que temos os 6 grandes pontos principais dentro da alteração dos achados, né, e sintomas dos pacientes, que é a temperatura, né, febril acima de 37,8 ou hipotermia, frequência cardíaca acima de 90, leucograma acima de 12.000 leucócitos ou abaixo de 4.000 leucócitos ou com mais de 10% de bastão, né, de bastões, alteração do nível de consciência, frequência respiratória acima de 22 incursões por minuto e pressão arterial sistólica menor do que 100. Quando temos 2 ou mais desses achados, né, desses 6 pontos, esse paciente ele é triado de forma positiva para a sepse dentro da instituição. Aqui no nosso prontuário, vocês vão clicar em formulários clínicos, protocolos, protocolo sepse, né? E temos as 4 telas principais da sepse, né? E vamos começar sempre pela abertura do protocolo sepse, na qual temos as 6 perguntas, o enfermeiro ou médico vai preencher e a nossa calculadora vai fazer, né, a conclusão, falando se a triagem é positiva ou negativa para a sepse e a conduta, que no caso, quando positiva, é acionar o médico, né, o médico plantonista. E então a equipe deve colocar o nome do médico acionado, porque a gente pode acompanhar o profissional e dar um feedback positivo ou negativo a respeito da abertura dos protocolos na instituição. E esse médico acionado tem até 20 minutos para avaliar o paciente, né? Salvamos a tela, né? Aqui vale lembrar de que com esse acompanhamento o controle de infecção hospitalar dá o feedback para o gestor de enfermagem e o gestor médico, que vai acompanhar os seus pacientes e fazer um melhor aproveitamento desses dados, né? Após a triagem positiva, né, se for o caso, o médico tem 20 minutos para chegar e ele vai abrir a tela de diagnóstico médico, né? O médico ele vai fazer o diagnóstico através do Quick SOFA, né, que nós fazemos uma interpretação
aqui para o Brasil, e temos as 3 perguntas, que é se o paciente tem 2 das 3 perguntas, né, ou mais do que 2 desses dados positivos, o paciente tem sepse, né, que é a frequência respiratória acima de 22 infusões por minuto, pressão arterial sistólica menor do que 10 milímetros de mercúrio, ou alteração na escala de coma de Glasgow, né? Se tiver mais do que 2 desses 3 pontos, o diagnóstico vai ser sepse. O médico vai colocar, porque aqui é um diagnóstico médico e só o médico pode fazer, vai botar a descrição do foco infeccioso, vai clicar no botão antibióticos e ele vai ver quais são as indicações de acordo com o foco infeccioso, né? E caso, né, o paciente tenha confirmado a sepse, o médico, além dos antibióticos, que deve ser feito em menos de 1 hora, ele deve solicitar os exames, né, que são protocolares aqui no nosso protocolo sepse, né? Através de 2 cliques pode fazer a solicitação dos exames, prescrever o antibiótico, transferir o paciente para a UTI ou PA, né, no caso, se for necessário, iniciar as medidas de sepse, né? No caso, a gente tem que fazer uma exposição volêmica de 30 ml por quilo até 3 horas, né? Se o paciente ele manter-se hipotenso, apesar dessa primeira medida, deve-se avaliar juntamente com o lactato a necessidade de iniciar noradrenalina. Aqui o médico vai colocar salvar, né? Aqui são as escolhas dos antibióticos que vocês vão ter acesso sempre, né, através do clique lá no botão antibióticos, né? E a equipe de enfermagem vai fazer o gerenciamento, né? Vai ter que fazer o antibiótico antes do que 1 hora, né? Primordialmente devemos aguardar até 60 minutos a equipe de laboratório chegar para coletar as culturas e o restante dos exames, tá bom? Vale lembrar que não devemos gerenciar o protocolo se for excluído sepse. O paciente pode ter uma infecção que não seja uma septicemia, né? Não precisa da correria. E se excluímos sepse, não devemos lembrar de que não é o caso de o paciente não ter uma infecção. O paciente pode ter uma infecção e não ter sepse, né? E não devemos transferir o paciente sem gerenciar as medidas na unidade a qual o paciente foi encontrado. Se o paciente foi encontrado na unidade aberta, ele deve ter todas as medidas, né, antibióticos, exames coletados antes da sua transferência, porque com a transferência podemos perder tempo, e tempo pode ser a vida do paciente nesse momento. E após essas medidas, a equipe de enfermagem deve fazer o gerenciamento de forma retrospectiva. Então, a enfermagem vai dizer se o protocolo foi aberto, se o médico chegou a tempo e somente se sepse, se foi coletadas as culturas, né? No caso aqui não se aplica se o paciente já tiver culturas anteriormente, né? Se for um paciente que estiver na unidade de terapia intensiva, já com tratamento guiado, né? Culturas do antibiótico, isso é importante para aumentar a positividade da amostra, o lactato em menos de 30 minutos, auxiliando o diagnóstico de choque séptico, e a administração do antibiótico em menos de 1 hora, e também o médico dizer se houve choque séptico ou não, né? Aqui é a 4ª tela, que ela é opcional e a equipe de terapia intensiva pode fazer diariamente, né, a medição do SOFA completo e dizer se o paciente está tendo deteriorização clínica durante o seu internamento. E vai dar ali a probabilidade de mortalidade desse paciente. Em 2 cliques aqui, lembrando que podemos pedir os exames para o paciente, clicando em exames. Depois, no tutor de solicitação, temos 2 tutores. Protocolo sepsis emergência e internamento, e a forma mais simplificada, que é o protocolo sepsis UTI SEMES, onde a gente tira alguns exames para deixar o exame vir de forma mais rápida para a gente, sabendo que o paciente tem os seus exames coletados diariamente nas unidades fechadas da instituição. Com esses dados computados, nós podemos fazer relatórios mensais para o melhor aproveitamento de todos na instituição. Eu agradeço e fica aqui a dica: se alguém tiver alguma dúvida, ligar para o Rumal 1948. Muito obrigado.